Luiz, essa tua dúvida, por isso que eu vou gravar, porque fica mais fácil de explicar. Essa tua dúvida é muito pertinente e ela existiu mais no passado, mas ainda existe na prática e na jurisprudência, inclusive, tá? O Luiz pergunta assim, pessoal. A arguição de falsidade, tanto a material quanto a ideológica, podem ser suscitadas em caráter principal e incidental? Ou a ideológica deve ser em caráter principal e material em caráter incidental? Rigorosamente falando, a arguição de falsidade é para falsidade material. E aí vale aquela regrinha do 430. Ela é suscitada a princípio em caráter incidental. Se a parte pedir, ela passa a ser em caráter principal, ok? A falsidade ideológica, no mundo normal, em regra, nem vai ser objeto de incidente. Por quê? Porque como a falsidade ideológica atinge a declaração dada por conta de um vício de consentimento, é o exemplo do erro que eu dei para vocês do caso da Dona Maria, do caso lá do diretor que assinou o contrato sem saber que a cláusula estava ali, etc., na segunda hipótese que eu considerei, né, naquele meu caso, nesses casos eu preciso de uma ação de caráter desconstitutivo. E a arguição de falsidade, o incidente de falsidade, tem caráter meramente declaratório. Ele só declara que o documento é falso e o documento não serve para o processo, ok? Para que eu invalide uma falsidade ideológica, eu preciso desconstituir a relação jurídica que foi feita a partir dessa falsidade ideológica, né? Então a fiança lá da Dona Maria precisa ser desconstituída. Não adianta só declarar que o documento não pode ser usado. Eu preciso desconstituir a fiança, fazer com que ela pare de produzir efeitos. E para isso eu preciso de uma outra ação, que nem é um incidente de falsidade, é uma outra ação de caráter desconstitutivo para invalidar o documento. E aí a decisão dessa ação vai ser usada na ação em que o documento veio, ok? Porém, o STJ tem flexibilizado isso há muito tempo para dizer, eu até posso trazer a arguição, a alegação da falsidade ideológica pela via do incidente de falsidade. Mas isso vai gerar uma decisão de caráter meramente declaratório, que vai invalidar o documento para aquele processo. Então, invalida o documento. Só que eu inutilizo o documento para aquele processo e a relação jurídica continua existindo, ok? Então, por exemplo, no caso da Dona Maria, se eu trago a falsidade ideológica da Dona Maria só para não usar um documento em que a fiança aparece por conta de algum processo específico, eu até posso fazer isso, desde que aquilo interesse para aquele processo. Porém, a fiança continua existindo, entendem? Então não é interessante, tá? Por isso que lá no material que eu coloquei para vocês tem inclusive uma decisão da STJ em que se diz isso. A falsidade ideológica pode ser usada como incidente de falsidade, desde que a única finalidade seja inutilizar o documento para o processo e não desconstituir a relação jurídica. Se eu quero desconstituir a relação jurídica, eu preciso de uma ação autônoma de caráter desconstitutivo, ok?